Olha só, então a gente vai fazer correção hoje de história. Nós vamos finalizar aí o capítulo 5, que a gente falou um pouquinho sobre o Brasil no século XIX. Nós vamos começar da página 271, tá bom? E vai dar 271 até que página? Até que a gente conseguir corrigir. Eu não vou falar até que página que vai, não, porque depois não dá tempo, tá? Então a gente vai começar na 271, tá bom? Aí a gente vai relembrar um pouquinho, né, o que foi a proclamação aí da independência. Então aí a gente começa bem no início falando isso, né? Que a proclamação da independência não foi consequência de um ato individual, tá? Ele estava relacionado aí com o ato, né, do Dom Pedro, e teve alguns outros fatos relacionados de outros acontecimentos que ocorreram aí nessa época, tá? Então, nessa época, muitos políticos portugueses e parte da população de Portugal passaram a exigir que o Dom Pedro retornasse para Lisboa. Então, como ele tinha vindo, né, para cá para poder administrar o Brasil, os portugueses começaram a exigir que ele voltasse. Então, eles queriam a volta do pacto colonial. Só que alguns influentes, né, como os políticos, comerciantes, fazendeiros, eles não estavam de acordo com essas exigências. Então, com o apoio desses grupos, no dia 7 de setembro de 1822, o Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Então, ele assumiu o governo, né, do Império do Brasil com o título de imperador de Dom Pedro I. Então, a gente tem a imagem aí na página 271, tá? Que fala sobre isso. Aí veio o primeiro reinado. Vocês têm até umas folhas no caderno que eu mandei, né, para vocês que eu fiz, falando aí do primeiro reinado, do segundo reinado, do terceiro reinado, tá? Fala um pouquinho do período regencial. O primeiro reinado, ele ficou conhecido porque o Dom Pedro I ele governou entre os anos de 1822 e 1831. Então, essa época que ele, né, governou o Brasil, ficou conhecido como o primeiro reinado, tá? Então, uma das primeiras coisas que ele fez foi uma assembleia formada por senadores e deputados para elaborar a Constituição do Brasil. Ele queria, né, de uma forma autoritária, uma Constituição que fosse favorável somente aos seus interesses e não ao interesse do povo. Então, além dos poderes executivos, legislativo e judiciário, que vocês já conhecem, né, o Dom Pedro I ele instituiu o poder moderador, que permitia que o imperador interferisse em outras instâncias políticas, concedendo plenos poderes aí aos governantes, tá? Atualmente, a gente segue com a Constituição no Brasil, com outro tipo de Constituição, tá? Aqui no Brasil. Então, esse autoritarismo aí que o Dom Pedro, né, estabeleceu, impôs à população, é uma forma de governo em que os líderes de um país não consideram a opinião de quem? Da população, tá? Eles não respeitam os seus direitos e impõem medidas de acordo com os interesses só de quem está lá em cima já. Bom, o Dom Pedro I ele passou a sofrer muito aí por grande parte da sociedade por causa dessas medidas que ele impôs. Então, por outro lado, a morte de Dom João VI, em 1826, deixou vago o trono português, mobilizando os grupos que solicitavam, então, o retorno de Dom Pedro para Portugal. Então, no início eu falei que ele tinha vindo para o Brasil, né, para poder governar, só que depois os portugueses queriam que ele voltasse por causa da morte de Dom João. Então, quando foi em 1831, o que o Dom Pedro I fez?
ele abdicou aí, né, do governo, e seu filho, que era o Dom Pedro de Alcântara, ele foi aclamado sucessor do trono. Só que tinha um porém, ele era muito novo, ele não podia assumir o governo. Então, até que ele pudesse assumir o governo, né, atingisse aí a sua maioridade, o Brasil foi governado por regentes. Aí esse período ficou conhecido como período regencial, que durou de 1831 até 1840. Então essa época foi marcada por grandes instabilidades, por muitas disputas políticas, né, e revoltas, e muitos setores aí da população se mobilizaram para lutar contra essas condições de vida e contra as desigualdades que eles vinham sofrendo. Então vocês podem ver aí, né, que essa mobilização social que aconteceu no período regencial foi marcada por grande parte aí da população. E nesse caso, quando a população se organiza em torno de determinados, né, objetivos em comum, aí a gente diz que ocorre uma mobilização social, porque era de interesse de toda a população, tá bom? Os regentes, então, eram aquelas pessoas que governavam temporariamente até que, né, o soberano pudesse aí assumir de volta o trono. Bom, página 274. Vocês conseguiram fazer atividade? Não? Viram? Então vamos. Tia, eu não vi essa página. Tá, então a gente faz agora, combinado? Peguem aí o Eu lápis, a borracha, o caderno. fiz, tia. Ótimo. Eu vou pegar minha caneta. Ok, pega lá para a gente poder fazer a correção. E quem não fez, já fica aí com o caderno na mão, com o lápis e com a borracha, ok? Enumere os fatos históricos na sequência em que eles ocorreram. Então, o que aconteceu primeiro? Quem fez me fala aí o que aconteceu primeiro. Dom João retorna a Portugal após passar 13 anos no Brasil. Exatamente. Então aí a gente vai colocar número 1, ok? E o que aconteceu em segundo? Dom Pedro I. Dom Pedro proclama a independência do Brasil. Excelente. Então o número 2 é Dom Pedro proclama a independência do Brasil. Desculpa. E depois, em terceiro lugar, o que aconteceu? Elaboração do país. O Brasil é governado por regentes. Não. Fala aí, Pedro. Acho que era você. Elaboração da primeira Constituição do país. Exatamente. Número 3 foi quando foi elaborada a primeira Constituição do país. E, por último, o último fato que aconteceu aí foi que o Brasil foi governado por regentes. Tá bom? Então, ficou assim. 1, 4, 2 e 3. Ok? Leia a seguir um trecho da Constituição de 1824. Então, a gente tem aí o artigo 98. O poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador como chefe supremo da nação. Então, letra A. Conforme o trecho acima, a quem era atribuído o poder moderador? O imperador. Exatamente. Lá diz na segunda linha, né? Privativamente ao imperador. Então, o poder moderador era atribuído ao imperador, tá? Tia, peraí. A o que? Repete de novo. O imperador. Imperador. Tá. Eu vou corrigir aqui. Uhum. E qual que era a função do poder moderador? Dar mais poder ao imperador. Exemplo, instâncias políticas. Tia, eu coloquei. Esse poder permitia que o imperador interferisse em outras instâncias políticas, concedendo plenos poderes ao governante.
Tá excelente também, Maria Rita. Então, Mas tá olha só. Tá, Pedro, tá certo. Tia, pode digitar pra mim que eu não fiz. Tá, só um minuto. Então, olha só. A função do poder moderador era de dar plenos poderes, né, a Dom Pedro I para intervir nos diversos âmbitos políticos, tá? Então, agora eu vou ditar a resposta. A função era dar plenos poderes a Dom Pedro I para intervir nos diversos âmbitos políticos. Nos diversos âmbitos políticos. Repetindo, a função era dar plenos poderes a Dom Pedro I para intervir nos diversos âmbitos políticos. Agora, questão número 3, tá? Continue a produção do texto abaixo de acordo com a frase inicial e com a imagem. As mobilizações sociais são muito importantes porque quando as pessoas se unem, Posso falar, tia, minha resposta? por favor, Elas ficam mais fortes para conseguir o que querem. exatamente. Tia, eu coloquei outra coisa. Tudo fica mais fácil e as mobilizações sociais também são importantes para as pessoas lutarem por melhores condições de vida, injustiças e desigualdades. Excelente, Maria Rita. Mais alguém gostaria de falar a resposta? Né, o que colocou aí? Essa, no caso, é pessoal, né, gente? Isso é o que vocês pensam de acordo com essa frase. Então, é isso que vocês falaram. Aqui eu tinha botado parecido. Eu vou botar uma parecida com a do Pedro, que eu pensei agora. Tá. Então, essa imagem aí, junto com essa frase, ela vem nos dizer que quando, né, as pessoas se unem em defesa dos seus direitos, elas têm mais chances de alcançar aquilo que elas reivindicam, né? Foi o que o Pedro falou. Elas conseguem alcançar, têm mais chance para alcançar aquilo que elas querem. Tia, eu botei. Elas ficam mais. Ó, as mobilizações sociais são muito importantes, porque quando as pessoas se unem, elas ficam mais fortes e lutam mais pelo que querem. Ótimo, isso mesmo. Prontinho, podemos continuar? Sim, podemos. Tia, posso te mostrar uma coisa? Pode ser no finalzinho da aula ou é agora da matéria? Não, pode ser no final da aula. Então tá, é da matéria? Não, pode ser no final da aula. Então tá, joia. Então olha só, a gente agora vai falar um pouquinho sobre o segundo reinado. Então nós falamos do primeiro, né, reinado, e agora a gente vai falar do segundo. Bom, o primeiro reinado terminou em 1840, né? Então daí já começou o segundo. O objetivo de colocar fim ao governo regencial, né,
Aí um grupo de políticos antecipou, então, a maioridade do Dom Pedro de Alcântara, o que permitiu ele assumir o poder. Então, ele só tinha 14 anos, tá? Quando ele foi coroado imperador do Brasil. Ele recebeu esse título do Dom Pedro II, e esse episódio aí, né, dele ter recebido aí a coroa, né, dele ter sido coroado com apenas 14 anos, ficou conhecido como golpe da maioridade. Aí o que, que aconteceu? O início do governo dele foi marcado por pela volta de grande estabilidade política ao país. Então, no outro período que estava instável, já passou a ficar a partir do momento que o Dom Pedro de Alcântara, né, foi coroado, e colocou fim aos poucos aí às revoltas que aconteceram no período regencial. Então, o Dom Pedro II, ele governou o país por 49 anos, tá? Nesse período conhecido como Segundo Reinado, diversas transformações foram acontecendo aí no Brasil. Então, a gente tem essa linha do tempo aí, tá? Que começa com o golpe da maioridade. Aí nós temos o Dom Pedro II, que ele torna-se imperador em 1840. Em 1850 acontece a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz. Aí em Tia, 1800... que lei é essa? Oi? Que lei é essa, o Sábio de Queiroz? A gente vai estudar daqui a pouquinho, tá? A gente vai relembrar aqui. Aí aconteceu a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz. Em 1854 foi inaugurada a primeira ferrovia do Brasil. Em 1871 aconteceu a aprovação da Lei do Ventre Livre. Em 1888 aconteceu a assinatura da Lei Áurea, que oficialmente colocou fim à escravidão. Em 1889 aconteceu a proclamação da República, tá? Então, olha só, a primeira perguntinha daí que eu quero saber, da número 1, em qual ano Dom Pedro II tornou-se imperador? 1840. 1840, muito bem. E quantos anos se passaram entre o golpe da maioridade e a proclamação da República? 48 anos. 48? Tem certeza? 49? 49. Está lá no quarto parágrafo desse texto aí, da página 275. Passaram-se 49 anos. Bom, a Lei Eusébio de Queiroz, tá? De início, ela provocou uma reação muito grande das elites, tá? Porque era contra o Império. Então, os fazendeiros brasileiros, principalmente os do norte, eles haviam hipotecado as terras para pagar traficantes portugueses escravos. Então, a consequência imediata, né, foi o preço do escravo subir, né, aumentou aí o tráfico, então, interno. Então, a Lei Eusébio de Queiroz, ela proibiu, na verdade, o tráfico negreiro no Brasil, tá? Então, mas ela não impediu o contrabando de negros, tá? Mas essa lei foi criada para proibir o tráfico negreiro no Brasil. Então, mesmo com o contrabando, ainda entrou em atrito o Império com os latifundiários, tá bom? Então, um pouquinho aí para o Pedro, que me perguntou o que foi a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz foi isso. Ela entrou em vigor para proibir o tráfico de negros, tá? Bom, gente, continuando aí, na página 276, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a ascensão do café, tá? Bom, no século XIX, aí, né, durante o século XIX, o café tornou-se, como vocês já sabem, o produto mais importante da economia brasileira. Então, com o aumento do consumo, né, nos Estados Unidos, na Europa, a exportação de café tornou-se muito lucrativa. Só que esse produto passou a ser cultivado aonde? Aqui no Sudeste,
tá? Principalmente aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, a riqueza obtida com a exportação, gente, é a venda de produtos para outros países, tá bom? Então, com a exportação de café, causou diversas transformações na região sudeste, onde estava concentrada a maior parte dos cafezais. Então, até meados do século XIX, eles transportavam o café por meio, né, das mulas. Então, elas carregavam aí no lombo, né, os cafés. Só que a expansão das lavouras, a grande expansão das lavouras para o interior de São Paulo, foi de grande importância que eles fizessem o quê? Construíssem diversas ferrovias, igual essa que vocês estão vendo. Por quê? Essas ferrovias, elas ajudavam aí, né? Porque a distância era muito longa. Então, a construção das ferrovias foi para ajudar mesmo no trajeto e ser um pouco mais rápido, tá? Então, foi criada, começou, né, a ser construída as ferrovias. A primeira que a gente tem aí, que é intitulado Viaduto da Serra, ela representa uma das primeiras ferrovias do Brasil, que ligava a cidade de São Paulo e Santos, tá? Nós temos um mapinha aí das principais ferrovias em São Paulo, que vocês estão vendo aí. Aí, com isso também, né, com esse lucro gerado aí das exportações de café, ele impulsionou o quê? A urbanização no Brasil. Então, começou a vir gente de fora para trabalhar aqui. Tá? Então, essa instalação de ferrovias, ela criou, né, ela propiciou aí a criação de diversas cidades próximas às estações. Então já tinha algumas cidades, né, que já tinha por aqui, e a chegada das ferrovias acelerou o crescimento dessas cidades. Tá? O que ia demorar anos para a cidade crescer, acabou que aconteceu num período mais rápido. Então, as cidades foram desenvolvendo, né, mais rapidamente, o que foi implementado aí diversos serviços públicos, né, porque a partir do momento que as cidades começam a crescer, tem que colocar lá a água, rede de esgoto, iluminação, transporte, concordam? Então, eles começaram, né, as cidades começaram a se desenvolver de uma maneira mais rápida. Aí, nesse texto, fala o seguinte: de fato, a chegada da estrada de ferro constituiu um marco importante tanto para as cidades antigas quanto para as vilas recém-fundadas, nas frentes pioneiras de produção de café. A estação logo se tornava um pouco mais movimentada, exigindo melhorias de acesso e uma infraestrutura de hotéis, armazéns e lojas que fossem capazes de abrigar as mercadorias e atender aqueles que chegavam e partiam. Então, a prosperidade aí, né, do café, ela atraiu vários tipos de moradores. Então, vieram os funcionários públicos, empregados das ferrovias, profissionais liberais, negociantes, artesãos, além dos fazendeiros que já viviam aqui, né, com as suas famílias, e graças à facilidade desses transportes aí, que puderam residir longe das suas propriedades. Então, quem morava mais longe podia contar com os transportes da época. Então, pessoal, essa imagem que vocês estão vendo aí, gente, tem alguém com o áudio ligado, tá dando um eco. Podia desligar aí para mim o microfone, tá? Então, a gente tem essa foto aí da Avenida Paulista. Pessoal, eu vou pedir para vocês desligar o microfone, porque se eu desligar aqui, até para eu voltar demora um pouquinho, tá? Tem alguém ainda com o microfone ligado? Aí tá dando eco. Todo mundo desligou? Não. Tem alguém ainda com o microfone ligado. Você sabe quem tá quando aparece aqui embaixo a linha azul, tá vendo? Quem tá falando a linha azul aparece aqui. Mas quem que é que é Maria. Maria Rita, desliga seu microfone para mim, querida. Não, tá todo mundo desligado. Não, ela desligou agora. Tá ligado? Mas você pode desligar. Tá dando eco? Você pode desligar por aqui mesmo, quando tiver. Mas demora a voltar, Márcia. Mas não, demora a voltar porque são eles que têm que ligar.
Ah, Você tá. só pode desligar, entendeu? Eu posso desligar então. Pode. Aí você fica só de olho aqui nesse microfonezinho. Quando ele tá com risco, é sinal que tá desligado. É porque eu tinha um ligado ainda. Tava Aí dando você erro. vai, desliga o deles, Tá, mas eles continuam te ouvindo. então tá. E agora tem até uma opção ali de levantar a mão para chamar o professor. Aonde? Vai aqui, ó. Os 3 pontinhos. Ah, E onde é? começa a gravar, quer ver, ó? Levante a mão. Eles podem dar, aí vai aparecer aqui a mãozinha levantada. Para poder Tá. falar, entendeu? Entendi. Gente, o tio Marcos está aqui me atualizando dos recursos, sabe? Porque a professora é um pouco leiga. Olha só, vamos continuar na página 278. Prontinho? Bom, a gente tem aí um gráfico, né, dos principais produtos exportados aí pelo Brasil. Aí tem a porcentagem de cada um. Nós temos o café, o açúcar e o algodão. Temos o ano aí, né, que aconteceu. E a porcentagem de cada um desses produtos. Então, para responder as questões, vocês precisam ficar atento no gráfico, tá? Então, vamos lá. Letra A. Quais foram os 2 produtos mais exportados entre os anos de 1821 e 1830? Açúcar e algodão. Exatamente, o açúcar e o algodão. Prontinho? Letra B. O que ocorreu com as exportações de açúcar ao longo desses anos? Foi diminuindo cada vez mais. Excelente! Diminuiu, né? As exportações aí ao longo dos anos foram diminuindo. Letra C. E com as exportações de café, o que aconteceu? Foi aumentando cada vez mais. Isso, Matheus. Ao longo dos anos aí, as exportações de café, elas tiveram um grande crescimento, né? Letra D. Do total de exportações brasileiras, qual era a participação do café no período de 1821 a 1830? E aí? 18,61%. Isso, então no período de 1821 a 1830, a participação do café era de 18%. E no período de 1881 a 1890, a participação do café era de 61%. Olha o quanto que subiu, gente. Então, nós temos 2 perguntinhas aí, em 2 respostas. A primeira é 1821 a 1830, né, que o café era 18%, né, a participação dele. E no período de 1881 a 1890, a participação do café é 61%. Tia, Oi? eu coloquei outra coisa, eu coloquei era pouco e depois foi aumentando. Não, mas eu quero o valor da porcentagem, tá, meu amor? Ah, tá. Você coloca para mim, por favor. Onde você colocou que era pouco, você coloca que era 18%. E onde você colocou que é muito, você coloca 61%, tá ok? Agora, na letra E, a partir de que período o café passou a ser o produto brasileiro mais exportado? A partir Entre
1881 a 1890. Não, não é não. 1831. A partir de 1831, tia, não é? É, a partir de 1831 e 1840. 40? Ó, gente, tá errado aqui no meu livro. Ó, Peraí, deixa 40. eu olhar o gráfico aqui de novo. Tipo, é pra botar Ué, 40 61 é não. maior. A partir de que período? Então, o período que ele, né, passou a ser o produto mais exportado De 1831, tia. começou em 1831 e terminou em 1890. Em 1831. Isso, é 1831 e 1890. Desculpa, viu, Matheus? Você tá certo, 1890. Me bugou. Bom, que foi a 61%, né? Setenta anos. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os trabalhadores escravizados do café, né? Que com o cultivo do café e crescendo cada vez mais nas grandes fazendas, né? Precisava de mão de obra escrava, né? Então, após uma forte pressão da Inglaterra em 1850, aí, Pedro, foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de pessoas escravizadas da África para o Brasil. Eu te falei que a gente ia ver um pouquinho mais para frente, lembra? Aí, o que aconteceu? Alguns anos depois já foi aprovada a outra lei, que foi a Lei do Ventre Livre, que ela concedeu liberdade para todos os filhos de mães escravas nascidos a partir desta data, tá? Então, gente, para continuar utilizando pessoas escravizadas em suas fazendas, os cafeicultores tiveram que comprar, eles tinham que pagar por elas, tá? Principalmente no Nordeste brasileiro, que eles compravam. Então, diante da dificuldade que foi ficando cada vez maior, né, de fazer o uso da mão de obra escrava, alguns fazendeiros começaram a pensar em outras opções. Então, o que eles fizeram? Começaram a estimular a vinda de imigrantes. Então, como os negros. Safados. Pois é, como os negros estavam ficando caro para eles, né? A mão de obra negra estava ficando cara, eles começaram a incentivar os imigrantes a virem para cá, para poder trabalhar nas fazendas, né? Aí eles foram, né? Os fazendeiros aos poucos foram substituindo aí os trabalhadores escravizados, né? Nas lavouras de café pelos imigrantes, tá? Só que desde a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, esse assunto aí sobre o fim da escravidão, ele tornou-se muito frequente, tá, entre a população. Então, ao longo dos anos, né, algumas pessoas de grupos sociais, como escritores, advogados, jornalistas e até mesmo políticos, eles passaram a defender a abolição da escravidão. Aos poucos foi se organizando um movimento, né, movimento abolicionista, que foram as pessoas que se uniram aí contra a luta dos escravizados. Então, no dia 13 de maio de 1888, finalmente o governo brasileiro aprovou a Lei Áurea. Então, olha só, o movimento abolicionista tornou-se irresistível nas áreas cafeeiras, onde quase 2/3 da população escrava estava concentrada. Com uma nova consequência de si mesmo e encontrando apoio em segmentos da população que simpatizavam com a causa abolicionista, grandes números de escravos fugiram das fazendas. A escravidão tornou-se uma instituição desmoralizada. Quase ninguém se opunha à ideia da abolição, embora algumas reivindicassem, né, que os fazendeiros deviam ser indenizados pelas perdas de seus escravos.
O único grupo que resistiu até o último minuto foi o dos representantes dos fazendeiros das antigas áreas cafeeiras. Então, eles lutaram até o fim, né? Esse grupo aí de fazendeiros, né, das grandes fazendas de cafés, lutou até o último minuto. Só que eles não conseguiram, tá? O movimento abolicionista foi muito maior e muito mais poderoso, tá? E conseguiu muito mais, fazer muito mais pelos escravos. Então, olha só, vocês estão vendo essa charge aí, né? Os escravos fugindo. Aí nós temos aqui, né? Um fazendeiro tentando agarrar o escravo, correto? Me contem, qual que é a relação que vocês conseguem estabelecer entre a charge e entre esse texto que eu acabei de ler? O que vocês entendem? Quem me conta? Grandes números de escravos fugiram das fazendas. Sim. O que mais que vocês estão vendo aí que vocês podem me contar? Os escravos estavam tendo apoio de muita gente importante, concordam? Sim. Então, diversos setores aí da sociedade aderiu a esse movimento. Então, foi possibilitando aí aos escravos ter uma nova consciência sobre eles mesmos, né? Motivando que eles fugissem aí das fazendas onde eles trabalhavam. Então, é o que vocês estão vendo aí representado na charge. Esses escravos aí fugiam com o que tinham, né? Que era pouca coisa, como vocês podem ver. Então, eles fugiam com os poucos pertences que eles tinham, só que muitos eram capturados, né? Igual eu falei com vocês aí no cantinho aí do lado direito, tem um fazendeiro tentando pegar aí, né? O escravo que está fugindo. Então, eles faziam isso porque eles se opunham à opressão. Os fazendeiros não queriam deixar os escravos livres, tá? Então, eles faziam de tudo para tentar recuperar eles de volta. Só que eles não conseguiram. Tá bom? Tinha uma outra relação. O que você fez aí, Pedro? Conta para mim. O único grupo que resistiu até o último minuto foi o dos representantes dos fazendeiros. Exatamente, Estavam tentando pegar certíssimo. o fazendeiro. Mas é isso mesmo, correto. O único grupo que resistiu até o último minuto foi os fazendeiros, tá? Página 281. Agora é correção. Quem não corrigiu, pega o lápis para anotar. Então, olha só, complete as lacunas das frases com as palavras abaixo. Letra A. Quem que reivindicava o fim da escravidão no Brasil? O Movimento abolicionista. Exatamente. Então, o movimento abolicionista, eles reivindicavam o fim da escravidão no Brasil. Tia, Oi. na 2, em vez de eu formar mais de uma frase, eu formei uma frase com as 3 palavras. Eu também fiz isso. Tá. Letra B. Pessoas de diversos... Grupos sociais. Isso, faziam parte do movimento abolicionista. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz proibiu o quê? Isso, excelente. Proibiu o tráfico de pessoas escravizadas da África para o Brasil. Bom, então agora a gente vai formar frases com as palavras fazenda, café e escravizados. Quem fala? Posso falar? Por favor. Eu botei quando alguns escravizados tentavam fugir das fazendas de café, os fazendeiros saíam correndo para tentar impedir a fuga. Ótimo, ficou excelente, Pedro. Quem mais gostaria de falar? Eu. Pode falar, Maria Rita. Os escravizados trabalham nas fazendas de café. Muito bom. Matheus, arrisca aí um palpite, meu bem? Não? Então tá. Gente, Ainda tem que fazer. a ideia é essa, tá? Vocês falarem que nas fazendas de café, por exemplo, né? Nas fazendas de café, a maior parte, né, dos trabalhos eram feitos por africanos escravizados, né? Que os escravizados tentavam fugir das fazendas de café, mas os fazendeiros tentavam recapturar, tá?
Bom, cafezais, mão de obra e imigrantes. E agora? O que vocês me contam? Posso falar? Pode. Eu botei. Quando a Lei Áurea foi feita, os fazendeiros estavam incentivando os imigrantes para fazer a mão de obra nas fazendas cafezais. Nossa, perfeito, Pedro. Adorei. Tia, Oi, Matheus. na 2, na primeira, tem que ser depois da Lei Eusébio de Queiroz. Não, depois do movimento abolicionista ou não? Pode ser, tipo, antes. Pode ser antes, não tem problema não. Pode falar, Maria Rita. Diante da dificuldade cada vez maior de fazer uso da mão de obra escravizada nas fazendas de café, alguns fazendeiros encontraram outra solução: estimular a vinda de imigrantes. E cafezais, amore? Coloca aí, estimular a vida de imigrantes para trabalhar nos cafezais. Coloca aí, que você tem que colocar cafezais que faltou. Mais alguém quer falar? Sofia, tá caladinha hoje? É que eu tô fazendo aqui Então, Ô, tia, frase. primeiro eu botei. Os escravizados trabalhavam muito nas fazendas de café. Tia, eu coloquei. Os escravizados eram obrigados a trabalharem nas fazendas de café. na primeira, né? Isso, ótimo. E na segunda, o que você pensou? Agora, na segunda, eu tô pensando. Eu também. Tá. Eu só não sei com imigrante. Coloca que os imigrantes foram trazidos, né, para poder substituir a mão de obra escrava nos cafezais. Certinho? Os imigrantes no Brasil. Então, como a gente acabou de ver, né, durante o século XIX, muitos imigrantes vieram para trabalhar aqui no Brasil em busca de melhores condições de vida. E um grande grupo se estabeleceu em Nova Friburgo, atual estado do Rio de Janeiro. Então, né, a partir daí foram chegando outros grupos de imigrantes europeus, alemães, italianos, que formaram colônias em diversos lugares aqui no Brasil, principalmente na região sul do país, tá? Então, esses imigrantes vieram para o Brasil incentivados pelo governo, né, que tinha o objetivo de ocupar regiões ainda pouco povoadas e ampliar a produção agrícola do país. Então, olha só, vamos ver como é que funciona essa mão de obra aí, né? A partir de 1870 houve um crescimento, né, grande aí do fluxo migratório para o Brasil e os imigrantes continuaram a formar as colônias no país, porém, os cafeicultores brasileiros procuravam uma solução para o problema ainda da falta de mão de obra em suas propriedades, tá? Então, eles usavam diversos meios de propaganda. Assim, os cafeicultores passaram a incentivar a vinda de trabalhadores europeus para o Brasil. Então, muitos dos imigrantes que vieram para cá nesse período eram contratados para trabalhar nas fazendas de café, tá? Os fazendeiros eles financiavam a vinda deles para cá, então pagavam as passagens, a despesa com a viagem e hospedagem. E no final do século XIX, o governo brasileiro assumiu os custos desse tipo de imigração. Então, quem quisesse vir para cá podia contar com a ajuda do governo, tá? Ô, Bom, tia, oi? eu pensei aqui numa frase, posso falar? Pode. Os imigrantes foram trazidos para trabalhar na mão de obra cafezais. Na mão de obra, não ficou, a concordância não ficou boa, não. Tia, eu coloquei. Os Você imigrantes elabora, você dá um jeitinho de mudar essa concordância aí, porque não tá boa, não, tá? O sentido é esse, que você tem que colocar, mas a concordância não ficou legal.
Oi, Tia, eu Sofia. coloquei. Os imigrantes foram substituídos pela mão de obra escrava para trabalharem nos cafezais. Sim, isso mesmo. Então, gente, a maior parte dos imigrantes que vieram para o Brasil no século XIX era europeia, tá? Eles passavam por uma crise muito grande lá, uma crise econômica e social. Então, eles resolveram vir para cá em busca de novas condições de vida. Então, muitos produtores rurais não conseguiam manter as suas propriedades e passavam a procurar por melhores oportunidades nas cidades. Só que a população europeia passava por um processo de crescimento, sem que as vagas de emprego nas cidades crescessem na mesma proporção. Então, o que aconteceu? Muitas pessoas ficaram desempregadas, tá? Alguns países aí, como a Itália, enfrentaram ainda conflitos políticos, além de guerras, causando mais sofrimento ainda à população. Então, os imigrantes, eles viajavam em péssimas condições para poder chegar aqui no Brasil. Aqueles navios que tinham capacidade para 600 pessoas transportavam até 2.500. Então, assim, transportavam muito mais do que cabia, né? E ainda eles enfrentavam problemas como a má qualidade dos alimentos, a falta de higiene nas embarcações e entre outras coisas que aconteciam lá, né, gente? Uma embarcação que suportava 600 pessoas, carregar 2.500, então eles passavam por muitos apertos. 4 vezes mais do que poderia. Exatamente, Pedro. Então, olha só. O Brasil, assim como a Argentina e os Estados Unidos, estava ávido, né, por receber imigrantes. Então, eles estavam ansiosos por receber esses imigrantes. Então, para convencê-los a virem para São Paulo, os agentes valiam-se de toda a sorte de expedientes. Então, falavam que aqui tinha muitas riquezas, né, trazidas do café, o progresso de São Paulo era ótimo, prometiam acesso fácil à terra. Depois de um curto estágio nas fazendas, e evitavam qualquer referência às duras condições de trabalho vigente na lavoura, mas a decepção não tardava. Então, para que os imigrantes viessem para cá, o que acontecia? Esses governos, né, falavam que só tinha coisa boa. Só que quando as pessoas... Como é que é, meu bem? Tardava. Aonde está isso? Aqui. Tardava. Falei errado, desculpa. Tardava. Tá em qual linha? Você acabou de ler no texto, tia. Não, Aqui, eu ó. falei ávidos. Ah, não tardava. Não tardava significa que não era tarde demais, né? Então, o que acontecia? Eles falavam coisas só positivas, só coisas bacanas, tá? Aí, quando eles chegavam aqui para trabalhar os migrantes, eles viam que não era nada daquilo que era prometido, tá? Então, a posse de um pedaço de terra, né, o grande sonho dos imigrantes era muito mais difícil de se realizar do que eles imaginavam. Eu falei, foi aqui, Pedro, ó, mas a decepção não tardava. Sabe aquele ditado assim, tarda, mas não falha? Demora para acontecer, mas acontece? Então, é tipo isso, tá? Eles vinham para cá em busca de coisas, né, de sonhos, e quando chegava aqui, a decepção demorava, mas chegava, tá? Então, letra A. De que maneira os agentes tentavam atrair as pessoas a migrarem para São Paulo? Com as Falavam, trazidas pelo café. Como é que é, Pedro? Com as trazidas pelo café. Pelos diversos tipos de promessa, né? E exaltando as riquezas trazidas pelo café, isso mesmo. posso falar minha resposta? Pode, Maria Rita? Falavam sobre as riquezas trazidas pelo café, o progresso de São Paulo e prometiam acesso fácil à terra. Exatamente. Mais alguém?
Então, eles, né, eles atraíam falando aí, né, fazendo diversos tipos de promessas e exaltando as riquezas trazidas pelo café. E o que os agentes procuravam esconder dos imigrantes? As duras condições de trabalho na fazenda. Exatamente. Eles escondiam aí as duras condições de trabalho nas lavouras de café. Excelente. Oi, Maria Rita. Tá. Evitavam qualquer referência a duras condições de trabalho vigentes na lavoura. Isso mesmo, de café. Tia, qual a resposta da A? Café. Agora a letra C. Tia, as duras condições de trabalho Lavouras de café. Tia, qual é a A? Letra A. Diversos tipos de promessas e exaltando as riquezas trazidas pelo café. Diversos tipos de promessas e exaltando as riquezas trazidas pelo café. Letra B. Foi as duras condições de trabalho nas lavouras de café. E agora a letra C. Por que a autora afirma que a decepção dos imigrantes não tardava? Porque a Desse... Pode falar. Tá bom. Porque a posse de um pedaço de terra, o grande sonho dos imigrantes, era muito mais difícil de se realizar do que afirmavam as propagandas. Exato. Pedro? Porque as decepções das condições de trabalho. Sim. Então, olha só, gente. Era muito mais difícil, né? O sonho dos imigrantes era muito mais difícil de ser realizado do que eles imaginavam. Porque o sonho dos imigrantes era muito mais difícil de ser realizado do que eles imaginavam. Pessoal, então a nossa correção termina por aqui, tá? Vai ficar faltando as páginas 287 e 288 somente para a gente finalizar o módulo de história. Aí a gente vai fazer essas correções nas próximas semanas, junto com as folhas que vocês tiverem aí, tá? Tia, quando que a gente vai começar o módulo? O módulo. É verdade, já tá aqui em casa também. Gente, eu acho que é semana que vem, porque as aulas já foram até gravadas. Eu já gravei, tia Regina já gravou, a tia Marisa também já gravou. Nós já gravamos já essas aulas já do módulo 3. Tá tudo gravado. Já o módulo. Iria mostrar? Como é que é? Posso mostrar aquilo? Pode, rapidinho que eu tenho uma live agora. Com quarto ano. Ah, que bacana, hein? É um olho bem detalhado. Tô vendo. Obrigada. Gente, um beijo pra vocês e até a próxima. Ô, tia, Oi. posso falar a minha frase?